seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Podem sentar, por favor, podem sentar. Que maravilha, mais esse encontro que nós temos na casa do Senhor. 3 dias de festas em que Deus falou conosco tremendamente, principalmente com os nossos inconformados jovens que estão oferecendo ao Senhor esse trabalho. Graças a Deus por tudo que o Senhor tem falado, por tudo que o Senhor já disse, por tudo que o Senhor já falou hoje, inclusive em nossas vidas, através da palavra, através dos louvores. E hoje a gente só quer complementar, irmãos, a gente só quer fazer um resumão de tudo que já foi dito aqui, tá? Pela palavra do Senhor, e nós já aprendemos que nós fomos chamados para sermos inconformados com esse mundo realmente, para que nós não nos amoldemos a este mundo com tudo que ele oferece, como já foi dito aqui pelo Romualdo. E a gente sabe, irmãos, se você já se sentiu em algum momento fora do esquema, se você já em algum momento se sentiu que você estava remando contra a maré, se você em algum momento se sentiu exausto, ao perceber que tantas pessoas caminham por esse mundo tão cruel, mas de forma tão suave, tão tranquila, e você, no seu caminho, é tão cheio de espinhos, com tanta dificuldade, e você se transforma e vê como as pessoas estão caminhando em um mundo que não oferece coisas boas. Se você em algum momento se sentiu assim, seja bem-vindo ao mundo dos inconformados. É bem verdade, irmãos, que nós atravessamos esse mundo e percebemos que o mundo anda cada vez mais de forma contrária à vontade de Deus. E falar em nome de Deus hoje em dia, principalmente, irmãos, em determinadas plateias, você não vai agradar muito, né? Falar determinadas coisas hoje para o mundo em que nós vivemos, falar palavra de exortação, mesmo que seja em amor, e devem ser assim, em amor mesmo, né? Mensagens que falam que nós devemos mudar a nossa vida, nos moldarmos aquilo que o Senhor quer, você não vai encontrar muita plateia favorável a você, não. Tá? E, infelizmente, mesmo nas comunidades da fé, se hoje a gente prega algo que traz a renúncia do eu, você vai ouvir pouco amém, pouco aleluia. Agora, se eu chego aqui já dizendo, nesta noite você receberá todas as bênçãos que o Senhor tem em suas mãos. Hoje é o dia do seu milagre. Vocês não falaram amém porque vocês perceberam o que eu falei no começo, né? Este tipo de pregação que traz, irmãos, mudanças de vida, que confrontam a nossa vida com a palavra de Deus, que faz com que nós olhemos para a palavra de Deus e ela seja o nosso reflexo. E se o nosso reflexo ali estiver, que bênção, irmãos. Obrigado, Carlinhos. Se o nosso reflexo ali tiver, que bênção. Agora, quando nós olhamos para a palavra do Senhor e não nos vemos ali, ai, meus irmãos, como está na hora de nós restaurarmos o nosso altar. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e não conseguimos nos enxergar ali, ai, irmãos, como está na hora de nós restaurarmos o nosso altar. Vocês todos conhecem aquele texto, Tiaguinho, vou precisar muito aí de você, como sempre. Na NVI, na NVT daqui a pouco. Todos vocês conhecem o texto de João capítulo 8, do versículo 1 a 11, não é verdade? A história daquela, foi até falado hoje pelo pastor Alexandre aqui na nossa escola dominical. O encontro de Jesus com aquela mulher adúltera, todos nós conhecemos, é isso? Ali nós vemos que somos apresentados ao amor de Deus, ao amor de Jesus, à misericórdia do Senhor, mas também nós somos apresentados ao compromisso de Jesus com a verdade. Dê uma olhadinha comigo lá, por favor, meus queridos irmãos, nos versículos 10 e 11. Por favor, Tiaguinho, na NVI mesmo, versículos 10 e 11 de João 8. Hoje, o que nos parece é que nós enfatizamos muito a graça de Jesus. A graça de Jesus nos salvou, irmãos? A graça nos salvou, irmãos? Amém? Nos salvou. Mas a graça, ela é sozinha ou é acompanhada com a verdade? A graça não exige nada? Ou a graça exige um compromisso com Jesus? Olha nos versículos 10 e 11 junto comigo. Então, Jesus, aí,
antes de ler o versículo, hoje, a gente ensina, a gente mostra a graça de Jesus, mas a gente não consegue chegar ao segundo passo da conversa de Jesus com aquela mulher. Veja o que acontece. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, a gente adora esse trecho, né? Até mesmo os que não são cristãos adoram esse texto. Olha que Jesus abençoado, que Jesus doce, que Jesus amoroso, como ele protegeu aquela mulher da ânsia daqueles malvados. Eles queriam apedrejar aquela mulher, eles eram terríveis, eles eram de extrema direita, eles queriam matar aquela mulher. Aí Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, olha a graça, onde estão eles? Ninguém a condenou? O próximo. A mulher respondeu: ninguém, Senhor. Disse ela. Jesus declarou, aí vem a graça: eu também não a condeno. A graça que não nos condena, a graça que nos apresenta a salvação em Jesus Cristo, a graça que me tirou de um lago sujo, de um lago terrível de sujeira e me trouxe para a salvação. Esta é a graça de Jesus, mas Jesus vai dizer também que a graça é acompanhada com a verdade. Vá e de agora em diante, lê para mim com mais força, igreja. Done a sua vida de pecado. Ah, meus queridos irmãos, em determinado lugar, e se nós formos falar isso, pare de pecar. Eu te salvei, Jesus Cristo te salvou, mas pare de pecar. Você vai ser chamado de extremista, de intolerante. Ah, lá vem o julgador. Meus queridos jovens, vocês ouvirão isso. Mas vocês estão... Até eu ganhei uma camisa também, né? Mas nós somos os inconformados. Nós devemos dizer ao mundo: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo ama todo mundo, e é uma grande verdade, Jesus Cristo ama e salva todo mundo, mas não é destituída a graça da verdade. Eu tenho que abandonar tudo aquilo que não agrada ao meu Senhor. Se eu o amo, se eu recebi essa graça, eu tenho que viver de acordo com a vontade dEle. Como é que eu amo alguém e faço justamente ao contrário daquilo que ele quer, daquilo que ele gosta? Como é que eu amo essa pessoa? Como é que eu amo a minha esposa e não lavo uma louça com ela? Oh, meus queridos irmãos, a graça é transformadora. A graça me tira de um lugar e me coloca em outro. A graça exige que eu viva uma vida de verdade. Minha filha, eu não estou aqui para te condenar, mas veja só, vá e não peques mais. Vá, abandone essa vida de pecado. Mas, meus irmãos, até mesmo nas comunidades da fé, a gente apresenta muita graça, mas pouca verdade. Meus queridos irmãos, Jesus Cristo nos ama tanto que Ele não quer que nós morramos em nossos delitos. Ele nos ama de tal forma que apresenta os seus mandamentos, que faz com que nós não morramos no erro, para que nós não morramos nos nossos delitos. Se Ele só nos amasse e dissesse: fica do jeito que você quer, ou evangelho bonito, venha, Jesus só quer o teu coração, só quer o seu coraçãozinho bonitinho, inconformadinho. Não, Jesus quer que você o ame, e você demonstra esse amor obedecendo aos seus mandamentos. E Ele me diz que a carga dele, que o fardo dele é leve e suave, e o jugo Ele carrega comigo, irmãos. Mas nós não podemos destituir a graça de Deus,
a graça da salvação em Jesus Cristo e esquecer a verdade. A gente não pode fazer isso. E hoje o mundo, principalmente para os nossos jovens, para nós velhinhos também é difícil. Não pense que é fácil para velhinho também não, tá? Este mundo é complicado para todos aqueles que tentam viver aquilo que Deus quer que a gente viva. É uma grande tensão neste mundo, há uma tensão nessa modernidade, para que nós não morramos, para que nós não preguemos, na verdade, esse evangelho. E por causa dessa tensão, eu torci muito para que quinta e sábado não falasse nele. Como eu torei, Senhor, não deixa que eles falem, os pregadores, senão vai quebrar a minha pregação. Porque eu me lembrei, Deus colocou no meu coração, para falar sobre essa tensão, relembrar o grande perturbador. Porque inconformado tem que ser perturbador. Eu me lembrei, sabe de quem? Do profeta? Jesus só falou comigo, não falou com vocês? Elias, isso mesmo. Eu me lembrei de Elias. Querido Tiaguinho, coloca para a gente, por favor, 1 Reis, capítulo 18, versos 16 e 17. Olha como esse profeta era chamado lá na época que ele vivia. Então Obadias foi encontrar-se com Acabe, o mau rei Acabe, passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. Versículo 17. Quando viu Elias, disse-lhe, repete comigo, igreja, é você mesmo, perturbador de Israel, é muito R, né? Perturbador de Israel, és tu perturbador de Israel, é você que fica apontando os erros de Israel, é você que fica apontando os erros dos reis, perturbadorzinho. Faltou algum R? Faltou algum R? Perturbador de Israel. Ele desafiou, vocês lembram dessa história? A gente não vai falar da história porque vocês lembram da história. Ele pediu fogo do céu, provando que o nosso Deus é o Deus de Israel, como foi cantado aqui pelos nossos jovens. Precisamos restaurar a adoração, precisamos restaurar o culto ao nosso Deus. E Elias fez isso. Chegou até algum momento que ele temeu pela sua vida, ele fugiu, escondeu na caverna, todos nós conhecemos essa história. Por que ele fez isso? Porque era homem. Tiago me lembra que ele era tão homem quanto qualquer um de nós, era humano como qualquer um de nós, um cabra que faz descer fogo do céu e daqui a pouco está escondido na caverna, me faz mostrar que nós somos tão humanos quanto ele. Mas Elias não deixou de perturbar Israel. Olha, eu estou até com medo. Estou até com medo de falar essa palavra para o meu amigo aqui. Mas eu vou falar assim mesmo. Se tiver que ir para a caverna, eu até vou. Mas lá na caverna, ele teve um encontro com Deus, não teve? Ah, meus irmãos, me ajude aqui, meus queridos jovens, a ver a intrigante pergunta que Deus faz a Elias. Ainda em Romanos, 1 Reis, no versículo, agora já no capítulo 19, versículo 9, a parte B, Tiaguinho. Bota o versículo 9 todo. Percebam comigo essa intrigante pergunta de Deus ao nosso querido irmão Elias. Ali entrou em uma caverna, já Elias, lá fugindo, né? Daquela que queria matá-lo. Eis que a palavra do Senhor vem a ele. Repete comigo, só os inconformados agora, só os inconformados. Eis que a palavra do Senhor veio a ele e... Bota na NVT agora, filho, por favor, para que os inconformados repitam de novo. Ah, a parte B. Então o Senhor lhe disse... Deus não sabia o que Elias estava fazendo ali? Deus sabe tudo, né? Não era essa a intenção. Aliás, Elias, de pronto, não entendeu a pergunta de Jeová. Elias não entendeu a pergunta de Jeová, porque no versículo que logo acompanha, ele dá a resposta para o Senhor. Bota o versículo próximo, Tiaguinho, por favor. E Elias respondeu: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Não tem uma certa semelhança, irmãos, com a
o mundo em que nós vivemos? Não parece um pouco com o mundo em que nós estamos atravessando? Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Continua, por favor, Tiaguinho. O que Elias falou? Entendem que Elias também era um inconformado? Porque ele se sentia sozinho. Eu sou o único. Não é possível, eu sou o único. Veja, irmãos, até mesmo essa pergunta de Deus para Elias mostra para a gente o carinho que Deus tem, como ele é paciente, como ele é atencioso, mesmo para seus filhos, principalmente para seus filhos que estão passando por um momento de desespero na sua vida pessoal e também pela perseguição do mundo. Mas após essa justificativa que Elias deu, o Senhor Deus perguntou mais uma vez a ele, lá no versículo 13, por favor, Tiaguinho. Aí já pode ser na NVI, por favor. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto, saiu e ficou à entrada da caverna. Então, uma voz lhe perguntou, de novo, inconformados: o que você está fazendo aqui, Elias? E Elias dá uma resposta diferente. Preste atenção no próximo versículo. Ele respondeu, veja a diferença. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, os Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, despedaçaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Continua o verso. Sou o único que sobrou. Elias continuou dando as mesmas justificativas para Deus. Deus, na verdade, meus queridos irmãos, não estava querendo saber de Elias. Ele sabe de toda aquela situação que ele estava atravessando. O mundo estava difícil, estava querendo matar os seus profetas, os profetas dele, seus amigos profetas, o mundo estava matando. Elias, Deus sabia disso tudo, mas não era essa a resposta que Deus queria, porque o que Deus queria perguntar para Elias era o seguinte: Elias, meu filho, o que você está fazendo aqui? Você já mudou a vida de alguém, Elias? Elias, você já ensinou aos meus israelitas, aos meus filhos dessa tua terra, onde você está vivendo, que precisam mudar a sua vida? Elias, você já, através do teu testemunho, modificou a vida de alguém? Elias, a minha palavra está em você, Elias. Elias, eu quero refletir a minha glória em você. Elias, o que você está fazendo aqui? Essa pergunta, irmãos, mexeu muito comigo, porque eu troquei o nome de Elias e coloquei o meu. Tirei Elias e coloquei o meu. O que você está fazendo aqui, Ricardo? O teu testemunho mudou a vida de alguém, Ricardo? Alguém já teve a história de sua vida modificada por causa do seu estado, Ricardo? Por que você está fazendo aqui, Ricardo, na caverna? Queridos irmãos, nós somos luz e não dá para pegar a luz e esconder embaixo da cama. Não dá, irmãos. A gente precisa entender que mesmo que a nossa luz seja pequena, esse mundo está tão tenebroso, esse mundo está tão mergulhado em trevas, irmãos, que qualquer luz, ainda que seja pequena, chama a atenção. Então, e aqui, irmãos, eu empreendi que eu preciso também compreender a vida do chamado de Deus para Elias. Que nós vivemos numa batalha como essa. E essa esperança que estava em Elias, o profeta estava ali desanimado, desesperado. Talvez ele esperasse uma resposta do Senhor. Quantas vezes a gente não quer uma resposta do Senhor, não é isso? E a resposta de Deus para Elias foi uma pergunta. A resposta de Deus para Elias, irmãos, Deus nunca vai tratar conosco com aquela cartilhazinha toda pronta, né? Ah, meu Deus trabalha assim. Eu já conheci alguns que dizem, olha, isso aí não é Deus não, porque Deus não trabalha assim. Irmãos, que cara profundo conhecedor de Deus, né? É o famoso PhD em Deus, mestre em divindade, doutor em divindade. Irmãos, nosso Deus é tão grande, tão maravilhoso, tão poderoso, que Ele pode fazer o que quiser, da forma que quiser, na hora que quiser, irmãos. Mas a pergunta continua, o que eu estou fazendo aqui? Para
Para que eu fui chamado? Para que Deus foi lá e me buscou na caverna e me trouxe para cá? O que você está fazendo na caverna, Elias? Você orou, e olha que Elias era um perturbado. Não era só perturbador, não. Elias era um perturbado também. Porque vocês lembram de como ele encarou os profetas? Chama aí o teu Deus. Cadê o teu Deus? Teu Deus deve estar viajando. Teu Deus deve estar escovando os dentes. Chama ele, grita mais alto que o teu Deus não está. Aí, para mostrar o poder de Deus, não satisfeito, Elias restaurou o altar e encheu de água. E Deus, com uma oração tão pequena, com uma oração de 2 versículos, fogo caiu do céu e se mostrou Deus como Deus. Queridos irmãos, não fique na caverna, meus jovens inconformados. A tua luz não é sua, é de Deus. E Ele nos garante, mas eu posso morrer. Aí, Ele vai dizer para a gente, apóstolo Paulo vai nos ensinar o seguinte: o morrer é... Só meia dúzia falou, né? Que viver é muito bom, não é? Viver é gostoso, claro que viver é bom. Mas, meus irmãos, se eu achar que tudo que eu tenho em Deus, se eu achar que tudo que eu tenho em Cristo se resume a esta vida, a Bíblia vai me dizer que eu sou o mais digno de compaixão ou de pena. Porque a nossa vida não se resume aqui, nossa vida está em Cristo e nós estamos em Cristo. Então, irmãos, as perguntas que Deus faz levam-nos a um autoexame. A gente precisa saber, irmãos, que por todo aquele movimento que Deus fez de fogo, de poder, de todos aqueles milagres que Deus fez, Elias era um homem que experimentou todos os milagres de Deus. A terra estava seca, veio chuva torrencial. O holocausto estava aberto, veio fogo do céu. Elias orou e o rapaz ressuscitou. Meu Deus do céu, que homem abençoado, tantos milagres na vida dele. Mas, irmãos, milagres não nos mantêm de pé. O que nos mantém de pé é o compromisso com Ele, é o relacionamento com Ele, é uma entrega, já foi dito aqui pela Silvinha, é a entrega total das nossas vidas a Ele. Porque senão a gente vai ter uma vida de cristianismo formal. Vocês lembram do velho e bom Facebook? Lembra-se do velho Facebook? Tem gente aqui que tem 3.795 amigos no Facebook. Eu que não sou um total desconhecido, tenho 1.000 e poucos. Eu não sei de onde saiu tanta gente, meu Pai do céu. Amigos, o Face diz que são meus amigos. Eu devo conhecer ali 150. Mas de amigos mesmo, talvez uns 50. Agora, de amigo do coração, dá para contar na palma da mão. Porque aqueles amigos lá do Face não conhecem as minhas lutas, não conhecem o meu coração. Irmãos, o nosso cristianismo não pode ter essa superfluidade, não pode ser superficial, não pode ser amizade de Cristo com uma amizade de Facebook. É preciso que o Senhor Deus, Senhor Jesus, conheça-nos profundamente, conheça os nossos corações. E detalhe, Facebook já estava lá na época de Jesus, sabia? Lá na época de Jesus estava lá. Quer ver? Mateus, por favor, Tiaguinho. Vamos antecipar aqui por causa do horário. Mateus capítulo 7, do 21 ao 23. Depois eu volto a falar um pouquinho de Elias. Leiam comigo, preste atenção ali, irmãos. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. Nem todo aquele que me diz o quê? Mas apenas aquele que faz... Pai que está nos céus. O próximo versículo. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome não. E não realizamos muitos milagres. Uma pausa dramática. Olha que crentes. Olha, meus inconformadinhos. Olha que tipo de crente nós estamos lidando.
Senhor, Senhor, não profetizava. O caba profetizava. O cara era profeta. Então, batalha espiritual, hein? Crente se amarra numa batalha espiritual. O diabo está nervoso, o diabo quer tragar, o diabo... Que diabo, irmãos? Que diabo? Em teu nome expulsamos demônio e não realizamos muitos milagres. Esses crentes... Alguém pode dizer alguma coisa contra esses crentes aqui, irmãos? Um cara que profetiza, um cara que expulsa demônio e realiza muito milagre, é ou não é o servo do Senhor? Adoro esse silêncio. Meu Deus, são crentes. Hein, Wallace? O cara expulsava demônio, filho. Isso que é fácil. Pensa que é fácil. Expulsava demônio. Mas aí no próximo versículo tem um negócio que eu não consigo entender. Versículo 23. Tiaguinho, por favor. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Cadê a iniquidade deles, irmãos? Cadê a iniquidade? Jesus não os conhecia. Sabe por quê, irmãos? Eu posso passar muito tempo da minha vida fazendo coisas que crentes fazem. Eu posso me vestir como crente. Eu posso falar a paz do Senhor. Mas se o meu Deus não me conhecer, eu não entro no reino dos céus. Eu preciso me fazer conhecido. E como eu me faço conhecido? Quando eu amo a esse Jesus, quando eu entrego realmente a minha vida dele. E que faço com Jesus, não como eu faço no Facebook, mas como eu entrego tudo que eu tenho a ele. Quando eu vivo uma vida de entrega a ele, eu presto serviço a ele. E já foi dito aqui, dito muitas vezes, nós somos os sacrifícios vivos. O nosso culto racional, o serviço que eu presto ao Senhor, o serviço lógico que eu faço, a prestação de serviço ao Senhor com amor. É isso que me faz ser conhecido de Jesus. Ah, meus queridos jovens inconformados, igreja, que não sejamos amigos de Jesus Cristo apenas superficialmente. Porque, irmãos, quando somos superficiais, as dores vêm, as lutas vêm, os espinhos explodem, mas nós não ficamos de pé. Mas quando eu amo ao Senhor, quando eu entrego a minha vida ao Senhor, as dores vêm, os problemas virão, os espinhos continuarão ali, mas eu terei a certeza plena de que Ele está comigo e meu nome está escrito no livro da vida. Eu preciso, irmãos, ter essa certeza. Eu preciso sair daquela prática superficial que todo crente faz. Eu preciso viver esse evangelho. Crentes transformados, crentes que têm nova vida, eles vêm para os cultos, eles louvam o Senhor. Mas quando acaba o culto, ele continua louvando ao Senhor, ele continua no culto ao Senhor. Irmãos, eu não estou falando de não pecar, porque isso é impossível, a gente vai errar. Mas, queridos irmãos, mesmo nos nossos erros, ame a Senhor Jesus Cristo. Mesmo na sua falha, você fala para ele: Senhor, eu estou aqui errado, mas eu não quero ficar aqui, Senhor, tenho consciência dos meus erros, mas, Senhor, não esqueça de mim, conheça-me, Senhor, conheça a minha vida. Ora, foi falado hoje de manhã na escola dominical sobre Cornélio. Cornélio era conhecido na terra, tinha uma boa reputação. Oh, irmão, mas Cornélio também era conhecido no céu. Tanto que Deus movimentou anjos para falar com ele, para que uma pessoa fosse lá, Pedro, e levasse o evangelho para ser salvo. Irmãos, um homem foi conhecido no céu, e nós cristãos, porque não somos conhecidos, porque praticamos apenas as coisas de forma exterior, e não nos entregamos completamente a esse Deus que nos ama. Senhores, irmãos, jovens inconformados, acima de qualquer regra que você viva, acima de qualquer mandamentos humanos que nós devemos cumprir, devemos amar
a esse Deus, porque Ele nos deu todas as coisas. Falamos de poder aqui em Elias, mas alguém já disse que os sussurros do Calvário, irmãos, os sussurros do Calvário falam mais alto do que os trovões do Monte Sinai. Deus se mostrou com grande poder no Antigo Testamento, mas Jesus Cristo lá na cruz do Calvário disse: Senhor, a Ti entrego o meu Espírito, está consumado, a salvação prometida através do Teu Filho está consumada. Irmãos, se nós não formos capazes de amar a esse Jesus, que com todo o sofrimento nos garantiu a salvação, nós nunca seremos conhecidos nos céus. Irmãos, eu sei que isso é difícil. Eu adoro brincar com essa juventude, como eu gosto de brincar com essa juventude, mas nós vivemos um período tão difícil, irmãos, que nós precisamos ser alertados que as coisas estão complicadas. E nós precisamos não nos conformarmos com tudo isso. Viveu uma vida como Elias viveu. E detalhe, irmãos, Elias disse que estava sozinho ou com mais gente com ele? Ele se sentiu sozinho, mas a Bíblia diz que tinha quantos mais com ele? Quem se lembra da quantidade? 3.000? Quem aí falou 7.000? 7.000? 7.000 aqui, mais 7.000? 7.500? 7.000? 8.000? Quem mais? Eram 7.000 mais pessoas que não beijaram a Baal. Olha, meus irmãos, você não está sozinho nessa luta. Você não está sozinho. Além de Deus, que é tudo na nossa vida, ainda tem os irmãozinhos inconformadinhos junto com vocês. Timóteo, Tiaguinho, por favor, 2 Timóteo capítulo 2, 22, na NVT, por favor. Rafael falou sobre esse versículo aqui na quinta-feira, mas eu vou dar uma olhada diferente do verso que ele leu, 2 Timóteo, capítulo 2, 22, na NVT. Olha como é bom. E aí, jovenzinhos, para vocês aí, fuja de tudo que estimule o quê? Não, vocês são inconformados, fala um pouco mais alto. Fuja de tudo que estimule. Boneco, é isso aí. Em vez disso, olha só, fuja. E, em vez disso, busca o quê? Fidelidade. Pausa dramática. Junto com Elias, que não estava sozinho, na companhia. Irmãozinho, vocês estão sozinhos? Não, tem uma galerinha que invoca o Senhor com o coração puro. Irmãos, durante a semana você tem que estar com todo mundo. Nós conhecemos tantas pessoas, quantos amigos não crentes nós não temos, quantas pessoas não temos, quantas pessoas que querem nos chamar para tudo quanto é lugar. Aí você fala, não posso porque eu sou crente. Não contavam com isso, né? Eu sou crente. Irmãos, nós podemos estar com todo mundo, mas que coisa boa. Que coisa boa é estar na companhia daqueles que invocam o nome do Senhor. Como é bom estar nessa casa, como é bom olhar para esses jovens, como é bom uns até abraçados, outros não abraçados, mas como é bom, irmãos, estar na presença, na companhia daqueles que invocam o nome do Senhor. E inconformados, que não têm a forma do mundo, ama está na companhia daqueles que invocam o Senhor. Então é preciso que isso, irmãos, nós tenhamos vivos em nossa vida. É bom estar com aqueles que invocam o Senhor. Uma outra coisa, rapidinho, ontem já fomos a quase meia-noite ontem, né? Hoje a gente vai um pouquinho mais cedo. Fiquem tranquilos, vocês ainda vão cantar, eu quero cantar junto com vocês. Se bobear, vou cantar aqui na frente com eles, quero nem saber. Outra coisa que eu aprendo com Elias, 1 Reis 18, versículo 19, Tiaguinho, por favor. 1 Reis 18, versículo 19. Olha para onde, quando você estiver em guerra, e você estará em guerra, e você está em guerra,
Esse mundo tão complicado que quer mudar a sua forma de pensar, principalmente os nossos jovens, que quer invadir a sua mente, queridos, a mente é algo fantástico, ela é a nossa torre de controle. Então o mundo quer fazer com que você conceda a tua mente a seus padrões. Por isso que vocês são inconformados, não se amoldam ao padrão do mundo. Olha o que Elias faz quando percebeu que estava em guerra. Agora convoque todo Israel para encontrar-se comigo aonde? Fale comigo, Monte Carmelo, que fica pelo menos 546 metros acima do nível do mar lá em Israel. Sabe o que eu aprendi aqui? Jeová deixou uma peninha cair na minha cabeça, hein? Eu aprendi aqui o seguinte, que quando a gente está em guerra, a melhor coisa, pastor Paulo, é levar essa guerra o alto. A melhor coisa quando nós estamos em guerra é levar a guerra para o alto, é mostrar a dependência que nós temos de Deus, é mostrar que nós entendemos que a batalha é nossa, mas a vitória vem de Deus. A nossa guerra, irmãos, não é contra a carne, a gente sabe disso, por isso que nós devemos levar a nossa guerra para o alto e não nos deixemos moldar pelos costumes do mundo. Por isso que nós devemos ler agora, nesse momento, junto comigo, mais uma vez, Colossenses 3, do 1 ao 3, Tiaguinho, na NVT, por favor. Já estaremos terminando, tá bom, meus queridos? Esse texto é fantástico. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos aonde? Queridos, deixa eu pôr uma pausazinha aqui. Eu sei que não é fácil, queridos. Porque às vezes a gente fica falando, parece tão fácil. Não? Eu sei que não é fácil. Por incrível que pareça, esse cidadão que está falando com vocês, embora não pareça, é um ser humano. Não sei se vocês perceberam. O pessoal tem um certo preconceito com feio, né? Essa pessoa que está falando com vocês, é um ser humano. Eu entendo que não é fácil. Eu sei que não é simples. Por isso que se prega todo domingo, toda quinta-feira. Por isso que nós temos escola dominical a vida inteira. Eu sou formado em escola dominical. A gente vai sempre falar isso. Sabe por quê? Que essas coisas precisam ser repetidas para que isso entre em nossa vida. Chega um momento que a gente sabe tudo, mas se a gente não deixar com que esse conhecimento tome forma nas nossas vidas, não adianta. É por isso que precisa ser repetida quantas vezes forem necessárias, que a gente tem um problema de falta de memória. A gente tem um probleminha de falta de memória que é impressionante. Por isso que deve ser pregado o tempo todo essas verdades. Mantenha os olhos fixos na realidade onde quem está assentado? Cristo está assentado no lugar de honra à direita de Deus. Versículo 2, por favor, Tiaguinho. Olha só. O que está escrito aí? Falou para a gente fazer o quê? Pensar, concentrar o nosso pensamento nas coisas ósseas. Sabe por quê, irmãos? Volto a dizer, já foi dito aqui pelo Rafael, foi dito pela Rebeca ontem, quem domina a nossa mente, domina todo o nosso corpo, domina toda a nossa vida. Por isso, leia versículos, irmãos, é tão bom. Eu já botei alguns versículos, já usei até de forma errada os versículos, mas é bom. Deixa eu confessar aqui um pecado, veja bem, rapidinho, né? Que estranho confessar pecado nessa hora, né? Eu era muito jovenzinho a gente perdoa, né? Eu era muito jovenzinho, trabalhava como comerciário, tinha uma fome que só Jesus. Que fome me dava, que fome eu tinha. Eu trabalhava pertinho do setor onde eu trabalhava, tinha um setor de bombonier. E eu adorava chocolate, mas os chocolates eram muito caros. E Ricardinho não tinha dinheirinho para comprar chocolate. Aí Ricardinho pensou assim, que coisa, vou até falar fora do microfone. Ricardinho pensou assim, a Bíblia diz que não matarás a boca do boi que debulha. Ou seja, Deus falou com Moisés o seguinte, quando o boi estiver lá puxando o arado, não tapa a boca do boi para comer o milhozinho, não. O boi está trabalhando, deixa o milhozinho para o boi. Aí Ricardinho pegou esse versículo e falou, que é verdade, né? Eu sou trabalhador.
Que feio, eu confesso a você, está vendo como eu sou humano? Que feio, que feio. Saí daqui falando, olhe pelo pastor Ricardo, não é pastor, misericórdia. Mas torna a dizer, lá atrás, está lá, eu era bem novinho, bem jovenzinho. Ainda levava o chocolate da minha esposa aí, coisa horrível. Mas, queridos irmãos, mas sabe o que é interessante? É que a palavra estava ali no meu coração, mesmo que eu estava fazendo errado, Senhor, mas é bom a gente ter os versículos na nossa mente, é bom a gente ter a palavra do Senhor no nosso coração, porque eu sabia que estava fazendo errado, mas estava fazendo, mas eu sabia que estava errado, eu fazia, mas eu sabia que estava errado. Que bom, irmãos, que bom é quando Deus está na nossa vida, que bom é quando a palavra de Deus enche a nossa mente, porque quando a palavra enche a nossa mente, a nossa boca fala das coisas de Deus, e você, quando se reúne, fala do Flamengo, que por sinal ganhou hoje. Mas a gente fala, irmãos, da graça lá do céu, e se quem chegar lá no céu, eu não sei o que vai ter lá no céu, vai que tem futebol também, não tem problema. Para quem gosta, vai que tem. Eu não sei como é que é o céu. Isso eu não sei. Eu posso criar na minha mente. Eu amo estar com Deus, eu amo estar com Jesus. Tendo ou não futebol, eu vou para lá. Eu não sei como é que vai ser jogar lá num rio de cristal, né, duro pra caramba, na hora do... Né, mar de cristal, rua de ouro. Como é que se bate uma peladinha, Daniel Terra, numa rua de ouro, filho? Na hora de cair deve ser uma doideira. Mas, meus irmãos, eu estou querendo dizer para vocês que a palavra de Deus tem que ser pessoal. Ela tem que ser pessoal, o nosso Jesus Cristo tem que ser pessoal, eu tenho que falar com Ele, no ônibus eu falo com Ele, Senhor, está difícil, está quente pra caramba, esse ônibus eu paguei dinheiro pra caramba, mas o ar-condicionado não funciona, mas eu sei que o Senhor me dá refrigério, vai falando com o teu Deus, vai falando com o seu Jesus, porque quando você fala com Ele, você chama a atenção dEle, Ele te conhece, e você nunca vai ouvir aquela frase que Ele falou, eu não vos conheço. Irmãos, ame na prática, não deixa que esses costumes, mesmo os nossos costumes, façam com que nós pratiquemos apenas os costumes e não vivemos a realidade do alto. Eu li o versículo 3, me ajude aí na minha fraqueza. Pois vocês morreram para esta vida e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo Jesus. Ora, meus queridos irmãos, para a gente finalizar, nós temos duas possibilidades nessa vida. Ou a gente se amolda a essa visão progressista, se a gente se amolda a essa visão da modernidade, se nós aceitemos essa tolerância exacerbada que todos pregam aí fora, porque não se deixe enganar, irmãos, a doutrina do mundo tem os seus praticantes, tem os seus arautos, tem os seus profetas, ela não é inerte, ela vai querer lutar contigo e luta contigo, e nós devemos professar o nome do Senhor Jesus Cristo, e nós podemos fazer duas escolhas, ou nos moldamos ao mundo, ou viraremos perturbadores desse mundo. Tem um versículo que eu acho fantástico, Tiaguinho, por favor, Atos 17, versículo 6, na NVT. Ou ficamos com a forma do mundo, ou perturbamos o mundo. Mas como não os encontraram, arrastaram para fora Jason e alguns outros irmãos, e os levaram diante do conselho. Outra pausa dramática, olha o que o mundo grita, gritavam. Aqueles que têm causado, o quê, irmãos? No mundo todo. Olha os nossos irmãos da igreja primitiva, aqueles que têm causado transtornos no mundo todo, agora estão aonde? Fazendo o quê? Perturbando a nossa cidade, pregando o evangelho. Então nós temos duas opções, meus queridos inconformadinhos, ou nos moldamos a esse padrão do mundo, com o que fará que nós não sejamos conhecidos de Deus, ou então seremos perturbadores. Fala comigo, que eu não vou ficar falando só essa palavra com muitos R's, não. Vocês também vão falar. Perturbadores. De novo.
Então a escolha está nas nossas mãos. Ou nos moldamos a esse mundo, ou nos transformamos em perturbadores deste mundo, pregando a verdade de Cristo, pregando a verdade que é Cristo, anunciando aos comunistas, aos de direita, que o Senhor Jesus é o único Salvador da humanidade, que só Ele salva, que só Ele cura, que só Ele pode restaurar uma vida. Nós somos inconformados, mas também devemos ser transformados para depois virar transformadores da sociedade. Para tudo isso, eu preciso guardar a palavra do Senhor no meu coração. E para terminar, só mais um versículo. 1 Pedro 4, 1 e 2, Tiaguinho, por favor, na NVI agora. O melhor antídoto, irmãos, contra o perigo de nós nos amoldarmos ao mundo é se encaixar o máximo na vontade de Deus. Capítulo 4, versos 1 e 2, Tiaguinho, por favor, desculpe, NVI, que a gente termina aqui. Portanto, uma vez que Cristo sofreu aonde, irmãos? Olha essa palavra aí, irmãos, logo depois, esse verbo aí. O que está escrito? Quem que escreveu isso aí? Quem foi o apóstolo que escreveu isso mesmo, hein? Pedro. O cabra para gostar de arma. O moleque para gostar de arma. Esse Pedro, que João caguetou, que os outros evangelistas não falavam de quem era não, tá? Mas João caguetou. João tinha algum probleminha com Pedro, né? Olha, foi Pedro, foi João. O João falando, foi Pedro. Pedro pegou a espada e vapo. Esse cabra sabia o que estava falando. Portanto, uma vez que Cristo sofreu, armem-se, vocês também do mesmo pensamento, pois aquele Jesus que sofreu no corpo, guardou-se do quê? Do pecado. Continuando o versículo, para que no tempo que resta a quem? A vocês, nós, não vivam mais para satisfazer o quê? Os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Queridos, armem-se. Se pegar o recorte dessa pregação vai dar ruim, né? Vou parar lá no STF, meu irmão. Armem-se. Sabe por quê, meus queridos irmãos? Aqui é ideia de batalha. É ideia de batalha. E nós estamos numa batalha. É uma batalha, meus queridos jovens. Parece que não, mas é uma batalha espiritual, as hostes do mal. Não são as pessoas, é o sistema maligno. O mundo jaz aonde? No maligno, o mundo está sob o domínio do maligno. Então armem-se com as armas que o próprio Senhor Deus nos dá para nos fazer viver e vencer essa batalha. Meus queridos jovens inconformados, que vocês se mantenham assim inconformados, mas não conformados com tudo, com o meu cabelo que não está legal, com a roupa que eu visto, inconformado com a matemática, com o céu, com tudo. Não, que nós não sejamos rebeldes sem causa. A nossa inconformação tem que ser contra o mal, contra a rebeldia, contra a desobediência, e entregar os nossos pensamentos ao Senhor. E que Deus nos abençoe. Amém, meus queridos.